Segundo Reis, capítulo 4, vamos falar do profeta Eliseu e da viúva. Diz assim, segundo Reis 4:1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Como eu posso te ajudar? Dize-me que é o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, muitas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas o filho dela respondeu: não há mais vasilha, vasilha nenhuma tem. E o azeite parou. Digam todos amém, digam graças a Deus e aplaudam o Senhor com alegria. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Como hoje é dia do trabalhador, eu quero trazer uma mensagem sobre o tema: como vencer uma crise financeira. Eu devo passar 5 minutos do horário previsto em função de tudo que aconteceu aqui hoje. Vocês esperam 5 minutos? Amém. Não vão sair, não? Se eu ver. Essa é uma história do dia a dia, muito parecida com algumas histórias da minha vida, da sua vida, em épocas que nós já vivenciamos. É uma história de uma família que viveu uma crise financeira pelo fato de que o chefe da família não conseguiu administrar as finanças da casa. E aquela viúva, ao se aproximar do profeta Eliseu, começa a fazer uma narrativa que nos traz algumas verdades. A primeira, que o seu marido, quando estava vivo, ele temia a Deus, era um temente a Deus. Ela diz ao profeta Eliseu: olha, o teu servo, o meu marido, ele morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Só que vieram os credores, pois ele não conseguiu pagar o empréstimo, e eles vão levar os meus filhos como pagamento desse empréstimo, como escravos. Essa introdução nos ensina que é possível ser temente a Deus e não prosperar. No caso desse homem, desse profeta, que morreu, esposo dessa mulher, ele não conseguiu fazer gestão do seu dinheiro, entrou nos empréstimos e não conseguiu pagar. Ele falece, deixa uma dívida para sua esposa,
e ela estava a ponto de perder os seus filhos para o pagamento dessa dívida. Isso deve te fazer pensar, refletir sobre a gestão financeira, sobre lidar com dinheiro, com trabalho, com recursos. Não é porque você é uma mulher temente a Deus, um homem temente a Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, que isso é suficiente para você prosperar. Aqui é um caso claro de um profeta temente a Deus, que morreu e não deixou nenhuma herança financeira para sua família, pelo contrário, deixou uma dívida. E essa viúva entrou numa crise financeira sozinha, sem a presença do marido para tentar renegociar a dívida. Ela fica desesperada pela iminência de perder os seus filhos, e ela recorre ao profeta. E o profeta diz: olha, como é que eu posso te ajudar? E ele faz logo uma pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Aí ele diz: então vai e pede vasilhas para os teus vizinhos, e depois de você pegar essas vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a porta com os teus filhos, e enche a tua casa de muitas vasilhas, e pega a botija de azeite que tu tens, e despeja nas vasilhas. Assim ela faz, e começa a acontecer um milagre financeiro na vida dela. Aquela única botija começa a encher a primeira vasilha, a botija não esvazia, enche a segunda, a terceira, começa a encher muitas vasilhas. Ela pede emprestada outras vasilhas e continua enchendo, e o azeite não terminava, até que a última vasilha que ela emprestou, ela enche e diz para o seu filho: pega mais. Ele diz assim: não tem mais vasilhas. E diz o texto: aí o azeite parou. Digam todos amém. Ela chega para o profeta, feliz da vida, e ele diz a ela: pega esse azeite, vai, vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Ela vivencia um milagre, a sua economia familiar é restaurada, suas finanças são restauradas, ela monta um negócio de vendas de azeite, prospera, paga a dívida dela, e o que sobrou, ela tocou a vida e continuou vivendo daquele milagre. Eu narrei essa história porque ela está recheada de lições sobre como vencer uma crise financeira. O que temos que fazer para sair do aperto, sair de uma vida endividada. O que temos que fazer para ver um negócio crescendo, prosperando, dando certo. Essa história ensina também como gerir o milagre, como administrar as bênçãos que Deus concede a cada um de nós. Como vencer uma crise financeira? Número 1, diga comigo por gentileza: reconheça a crise que você enfrenta. Ela chega para o profeta, no verso 1, e diz: sabe aquele teu servo, profeta Eliseu, meu marido? Sim, pois não, como é que ele está? Ele morreu. E a minha situação está dificílima, que além dele ter morrido,
Ele deixou para nós uma dívida. Eu estou a ponto de perder meus filhos para os credores. Se você deseja vencer uma crise financeira, reconheça a crise que você enfrenta. A mulher desse texto é de um realismo tremendo. Ela não esconde, mesmo sendo mulher de profeta, mesmo sendo uma mulher que viveu num ambiente religioso, espiritual, mas ela tem o pé no chão. Ela chama Eliseu e diz: olha, meu marido morreu e está pegando, meu amigo. Ninguém que deseja vencer uma crise financeira vai vencer se não for honesto consigo mesmo e com a sua família. Aqui começa o milagre dessa mulher. Ela podia ter pedido ajuda ao profeta Eliseu, sem contar a verdade da sua crise financeira, mas ela não esconde. A espiritualidade dela era saudável ao tal ponto que ela identifica a crise que ela está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Reconhecer uma crise financeira começa com uma análise honesta de nossa situação. Isso envolve despesas, receitas, dívidas e a maneira como eu gasto os meus recursos. Quem não identifica a sua crise, quem não tem papel e caneta para fazer contas, para ser honesto na sua vida financeira, na vida financeira da família, nunca sai das dívidas. Quem não tem coragem para dizer: olha, a minha vida financeira morreu, ou está morrendo, a minha empresa está quebrada, minhas finanças destroçadas. Quem não tem essa capacidade de reconhecer que está dentro de uma crise, não sai dela. Porque quando você reconhece que está numa crise, é honesto consigo mesmo, você muda. Você muda. Você começa a ter responsabilidade. Você começa a entender o momento que você está vivendo, a respeitar o momento que você está vivendo. Existem alguns homens, maridos, que escondem da família o estrago que está as finanças. E quem pensa assim não sai da crise. Senta com a tua família, com os teus filhos, diga: olha, gente, está pegando. Chega para Deus e conta o que está acontecendo. Eu administro essa igreja há 25 anos, vou fazer esse ano. E eu dou esse testemunho porque nós nunca colocamos essa igreja em situação difícil financeiramente, mesmo conquistando tudo que Deus nos deu. Porque eu reconheço o momento que vivemos, eu analiso, eu faço contas, eu fico fazendo avaliações da nossa situação. Por exemplo, tinha coisas para nós fazermos semana passada que eu não fiz, eu bloqueei. Não, isso não vai fazer agora. E tivemos 2 domingos chuvosos, e vocês sumiram, deixaram tudo no outeiro, não trouxeram uma oferta, e não adianta que no outro culto não compensa. O que não era para aquele domingo, se não veio para a igreja, ficou no Formosa. Tem que comprar isso agora não. Tem muita gente que se enrola, que não consegue decolar na vida, porque não é honesto consigo mesmo, não identifica o que está acontecendo na sua vida. A sua vida é uma bagunça.
não consegue ter a visão real do que está acontecendo. Quem aqui deseja vencer nas finanças, levante a mão e diga amém. Então reconheça a crise que você enfrenta. Se você não enfrenta uma crise, reconheça o tempo bom que você está vivendo, para você tomar também as medidas certas para não entrar numa crise. Segunda coisa, diga comigo por favor, identifique, mas diga forte, identifique os recursos que você tem. O profeta pergunta para ela no verso 2, o que é que você tem em casa? Ela responde, eu não tenho nada, tem nada em casa. Aí ela lembra, não, mas eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja olhando o quadro terrível da sua vida e se esquecendo desses detalhes da bondade de Deus que ainda estão na sua vida. A pergunta é, qual é a tua botija? O que é que você tem? Qual é a botija que ainda eu tenho na minha vida? Isso nos faz tomar uma atitude, analisar os recursos que possuímos. O que é que você possui? Não pense apenas na questão financeira. Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que você tem? Qual é a habilidade que Deus te deu? O que é que você sabe fazer? Infelizmente, alguns buscam atalhos, e a única coisa que sabe fazer é ir para o agiota. Aí será o seu fim. E muita gente que vai para o agiota é porque não reconhece os recursos que tem, a botija que tem, o dom que tem, a habilidade que tem, por isso não tem um olhar de fé diante da crise. A viúva tinha apenas uma botija de azeite, um recurso aparentemente insignificante. No entanto, essa pequena quantidade de azeite se tornou o ponto de partida, diga amém, irmãos, para o milagre financeiro. Os pequenos recursos podem ser a base para soluções grandiosas, digam todos glória a Deus. Qual é a sua botija? Qual é o seu dom? O que é que você tem em casa que você não está usando? Você podia ter criatividade para usar o que Deus te deu, reconhecer os recursos que você tem desprezado, como essa viúva quis desprezar. Ela disse, eu não tenho nada na minha casa, a não ser, estou lembrando agora, uma botija de azeite. Essa pequena botija de azeite, se for visitada pelo toque de milagre de Deus, vai acontecer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Terceiro lugar, como vencer uma crise financeira? Diga comigo por gentileza para gravar. Prepare o ambiente de sua vida para receber um milagre. O verso 3 diz que ela cria um ambiente, ela acolhe a mensagem do profeta, diz, olha, entra na tua casa, vai lá, pega vasilhas emprestadas, fecha a porta da tua casa com os teus filhos, começa a montar uma linha de produção de azeite, e ela faz isso, ela cria todo o ambiente para o milagre acontecer. Ela não sabia que o azeite seria multiplicado, ela apenas criou o ambiente do milagre. Gente,
Eu quero falar do ambiente do milagre físico e o ambiente do milagre espiritual. Você está se preparando para vencer financeiramente? Você está se preparando para as oportunidades que Deus vai enviar na sua vida? Você está trabalhando, se esforçando, se empenhando, estudando, se dedicando para criar um ambiente para que o milagre aconteça? Quando eu fui chamado para ser pastor,